Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência, que bom encontrá-lo diante do televisor, você é a causa da nossa alegria, programa sobre a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. Continuamos a nossa catequese sobre a virtude da castidade, no âmbito do 6º mandamento da Lei de Deus, não pecar contra a castidade ou guardar a castidade, que é a mesma coisa. Depois de termos tratado nos 5 últimos programas sobre os meios de se viver, de se praticar, de se permanecer na castidade, de se crescer na castidade, hoje vamos citar o texto de um grande santo da Igreja que durante muitos anos não viveu a castidade. Pelo contrário, levou uma vida devassa. Um homem extremamente culto, que depois da conversão se tornou um dos maiores gênios do cristianismo, um doutor da Igreja, bispo do norte da África nos séculos IV e V. Estou falando de Santo Agostinho. E é exatamente no capítulo 10 de um dos livros mais famosos de Agostinho que temos uma frase lapidar sobre a continência, da importância da continência, o que ela possibilita em nós, quais os frutos da continência ou da castidade, que é a mesma coisa. Vamos a esse texto que é citado integralmente no parágrafo 2340 do Catecismo da Igreja Católica. Aqui quem fala é Santo Agostinho. Vamos ao texto magistral do Doutor da Graça. Século IV e século V da era cristã, há 1600 anos. A continência, na verdade, recolhe-nos e reconduz-nos àquela unidade que tínhamos perdido, dispersando-nos na multiplicidade. O que é dispersão? Dispersão significa uma coisa, ou uma pessoa vai para um lado, a outra vai para o outro. É, na verdade, uma espécie de divisão, de pulverização, de separação, de distanciamento. As coisas estão em diferentes lugares. Há diferentes sentimentos, há diferentes interesses, há diferentes conflitos. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 7, define bem isso. Dentro de mim existe uma luta interior. Eu conheço o bem que quero e faço o mal que não quero. São os instintos e os desejos da carne e os desejos do espírito. É aquela tensão, aquela falta de harmonia, de integração. Obviamente que o pecado é a causa de tudo isso. É o pecado que habita em mim, diz São Paulo nesse mesmo capítulo 7. Ora, o que é que a castidade faz? Ela recompõe o homem dividido, o homem separado, o homem estratificado, o homem dilacerado, o homem que não consegue dominar essas diferentes vertentes que, na verdade, não só se afastam, mas se conflituam. E ele, dentro de si, sente essa luta, esse drama. E mais grave se torna a situação quando o espírito se torna escravo da carne. Quando o homem se torna escravo das suas próprias paixões, para usarmos a mesma expressão do apóstolo Paulo nesse capítulo. O que é a recomposição? O que é a reintegração? O que é a recondução a esta unidade? Mesmo diante da concupiscência que vai nos acompanhar até o fim da vida, os desejos da carne, os desejos do homem psíquico, como diz o apóstolo Paulo, se submetem aos desejos do espírito. O homem, então, domina as suas paixões. Com a ajuda da graça de Deus, ou Deus nele, Deus se torna superior. Deus escraviza em nós os desejos da paixão, os desejos da paixão desregrada, ou seja, esses desejos estão sob o domínio da minha vontade iluminada, fortalecida pela graça de Deus. Assim, eu vivo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Aqui está essa recomposição, esta recondução da unidade perdida até então pela multiplicidade de interesses, de finalidades, de desvios, o homem passa a ser um em Cristo.